Davi tornou-se rei de Judá, ao sul da Palestina. Isbosete, filho de Saul, foi clamado rei do resto de Israel. Houve guerra civil durante 7 anos. Davi foi ficando cada vez mais forte. Finalmente, Isbosete foi morto por 2 dos seus próprios soldados. Todas as tribos de Israel vieram a Davi e ungiram como rei sobre Israel. Enfim, Davi tornou-se rei sobre toda a nação. Bora pra historinha! Historinha de hoje: Davi pecou? Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha a tia Vânia virtual para contar mais uma historinha bíblica para vocês. E a nossa história é uma história de aventura sobre o rei Davi. Isso mesmo! A primeira coisa que o rei Davi fez foi conquistar Jerusalém. Essa cidade ficou conhecida como a cidade de Davi. Ele reconstruiu com uma fortaleza diante dos seus inimigos. De Jerusalém, o exército de Davi saiu para conquistar os filisteus e outros povos inimigos. Em seguida, o rei Davi trouxe a Arca de Deus para Jerusalém. A Arca de Deus continha cópia dos 10 mandamentos e outras leis que Deus tinha dado a Moisés. Para os israelitas, a arca lembrava a santidade de Deus e a necessidade de obedecer a ele. Davi teve que lutar muito no início do seu reinado. Ele era um soldado muito sábio e um homem muito humilde que orava a Deus pedindo sempre orientação para ele. Davi ficava triste porque tinha uma ótima casa para viver, enquanto a Arca de Deus permanecia em uma barraca. Davi decidiu construir um templo. Natã, o profeta de Deus, concordou com a ideia. Naquela noite, Deus enviou uma mensagem para Davi: não é você que deve construir um templo para eu morar nele. Quando você morrer e for enterrado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o seu reino. Será ele quem construirá um templo para mim. Davi queria ajudar os sobreviventes da família de Saul. Ele encontrou somente um filho de Jonatas, que era aleijado dos 2 pezinhos. Mefibosete comerá sempre à minha mesa, disse Davi. Davi foi bondoso com Mefibosete porque Jonatã tinha sido seu melhor amigo. Davi confiava e obedecia a Deus, e Deus ajudava a prosperar. Certo dia, uma terrível sombra desceu sobre a vida de Davi. Ele enviou o seu exército para lutar e permaneceu em Jerusalém. Certa noite, ele não conseguia dormir. Então foi caminhar no terraço do palácio e observar a cidade. Davi viu uma mulher tomando banho. O nome dela era Betseba. Davi pecou com Betseba, mulher de Urias, um corajoso soldado do seu exército. Quando Betseba contou a Davi que ia ter um filho dele, Davi percebeu que o seu pecado estava criando mais problemas. Em vez de confessar a Deus, Davi tentou encobrir o pecado. Isso não funciona, não é, crianças? Ele convocou Urias, que estava na guerra, e enviou para casa. Davi esperava que Urias pensasse que o filho de Betseba era seu. Mas Urias não entrava em casa enquanto seus companheiros estivessem na guerra. Urias dormiu na porta da casa do rei.
Então Davi fez algo ainda mais terrível. Ele enviou Urias de volta à guerra com uma carta. Esta carta ordenava ao general que garantisse a morte de Urias na guerra. Urias foi morto e Davi tomou Betseba como sua esposa. Deus enviou o seu servo Natã para mostrar o pecado de Davi. Natã contou uma história sobre um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha centenas de ovelhas, mas o homem pobre tinha uma única ovelha que ele tratava como fosse uma filha. Certa vez, um viajante veio ficar na casa do homem rico, mas o homem rico não matou nenhuma de suas ovelhas para oferecer de refeição. Ele pegou e matou a única ovelhinha do homem pobre. Ah, mas Davi ficou muito furioso. Ele falou: que homem egoísta esse homem rico. Ele disse: o homem que fez isso deve ser morto. Esse homem é você, disse Natã a Davi. O que Davi fez foi muito pior que o homem da história, o homem rico da história. Deus mostrou a Davi quão maldoso ele tinha sido. E Davi arrependeu-se do seu pecado e disse: eu pequei contra Deus, o Deus eterno. E Deus perdoou o pecado de Davi. Mas, crianças, o menino que nasceu de Betseba ficou muito doente e morreu logo após o nascimento. Deus perdoou Davi por seu terrível pecado. Betseba teve outro filho, Salomão, que se tornou o grande rei depois de Davi. Davi teve muitos outros filhos, mas alguns lhe trouxeram um grande sofrimento. Olá, crianças! Na nossa historinha de hoje, nós tivemos várias lições, né? Para a gente poder aprender. Vamos analisar algumas delas? A tia escolheu 3 lições muito importantes. Em primeiro lugar, que o nosso Deus prometeu que Davi seria rei e ele cumpriu a sua promessa. Você pode acreditar nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Exatamente como está escrito lá em Hebreus 10, 23. Podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Em segundo lugar, Davi cumpriu o que tinha prometido para Jonatas, né? Ele reconheceu seu filho Mefibosete. Vocês devem pensar muito bem antes de fazer uma promessa a alguém, crianças. Primeiro, procure saber se o que vai prometer agrada o coração de Deus e tem a aprovação dos seus pais. Quando prometer algo a alguém, cumpra a sua palavra. Exatamente como está escrito em Efésios 4:32. Sejam bons e atenciosos um para com os outros. E em terceiro e último que a tia escolheu, que eu acho que é assim o mais importante. Por quê? Porque fala do pecado de Davi, que trouxe consequências na vida dele, né? No começo ele não pediu a direção de Deus, por isso ele teve que arcar com as consequências, mas logo ele se arrependeu e pediu perdão a Deus, e Deus o perdoou. O pecado, crianças, traz tristeza, nos separa de Deus, mas quando confessamos e pedimos perdão, Deus nos perdoa. O perdão de Deus traz consolo e alegria, mesmo quando sofremos as consequências do pecado. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa historinha que trouxe 3 lições muito importantes para nós. Tá bom, crianças? Fiquem com Deus. E eu espero vocês na próxima historinha. Beijinho, beijinho e tchau, tchau!